vocês estão? Meu nome é Eduardo Maciel e eu serei o professor de vocês da disciplina Prática Analítica no nosso curso de Psicanálise Clínica e Institucional do Instituto FASTEF. Quando falamos em prática clínica, prática analítica, nós estamos falando da prática da clínica analítica propriamente dita, né? O que um bom profissional de psicanálise, um psicanalista formado, ele deve fazer no seu dia a dia, na sua prática. Por isso que o Instituto FASTEF, no nosso percurso psicanalítico, nós não temos pressa em formar psicanalistas em 6 meses, em 1 ano. O nosso curso mínimo são 2 anos de teoria, mais as análises didáticas, mais os estudos de caso, para que você seja um bom profissional da área da saúde mental. Introduzindo o assunto, no dia 6 de maio de 1856, nascia o fundador da psicanálise, o neurologista austríaco Sigmund Freud. Ele nasce em 1856, ele falece em 1939 e ele é confundido, na maioria das vezes, como um psiquiatra. Freud foi responsável em formar uma área de desconhecimento científico da época, baseada na investigação e no estudo do psiquismo humano por meio dos conteúdos inconscientes. Muita gente faz confusão sobre a nacionalidade do Freud, acham que ele é um alemão, e ele não é, ele é um austríaco. Muita gente faz confusão com a sua formação inicial. Alguns dizem que ele foi psiquiatra, não, ele foi um neurologista. Eu já até li livros que diziam que Freud era um psiquiatra. E o Freud, ele traz uma ciência muito revolucionária na época, que é a psicanálise clínica, o qual ela estuda o inconsciente humano. Ele se debruça no inconsciente humano porque ali ele sabe que existem muitos conteúdos armazenados. O que é consciente é aquilo que nós trazemos para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento. Por exemplo, agora, você está assistindo uma aula online, então você está consciente de que você está comigo aqui, mesmo EAD, numa aula de psicanálise. Isso é o que está na nossa consciência. No nosso pré-consciente, nós fazemos um esforço para lembrar. Por exemplo, o que você comeu no Natal do ano passado. Se você fizer um pouquinho de esforço com esse gatilho que eu dei, você lembra. Isso está no pré-consciente. Porque ninguém aqui estava pensando em ceia de Natal. E o inconsciente é armazenado tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa infância, na nossa adolescência, os nossos traumas, as nossas fobias, tudo está armazenado no nosso inconsciente. Então Freud propõe a psicanálise justamente para entender esses conteúdos recalcados no inconsciente. A psicanálise é a área que Freud considerava como uma parte da psicologia, um ramo da psicologia. Por isso, muitos o chamam de psicologia profunda. Também ela é considerada a mãe de todas as psicoterapias, e hoje existem psicoterapias aí a gosto do cliente, né? Existem muitas. Freud também desenvolveu a sua própria teoria de que os humanos têm uma mente consciente e também uma mente inconsciente. É aquela imagem do iceberg que eu já coloquei para vocês em algumas aulas. E o seu comportamento, ele é afetado por forças externas à sua consciência. Essas forças internas é chamada de inconsciente. Na aula presencial, uma aluna me perguntou: professor, e o que é então o subconsciente? Eu disse para ela: subconsciente é produto de alguém que não estudou a primeira tópica do Freud, né? Porque se tivesse estudado pré-consciente
inconsciente e consciente, saberia que subconsciente não existe. Então você que é psicanalista aspirante do Instituto Fastef, saiba que essa palavra não existe. Ah, mas eu já li em alguns livros. Mesmo que você já tenha lido, saiba que a palavra subconsciente, ela não tem nenhuma comprovação científica. É um desdobramento de alguma coisa que alguém acha aí. Vamos falar das reações de transferência. Aqui nós temos uma psicanalista atendendo um rapaz e existem algumas coisas ali saindo da cabeça dele, transferindo para ela, né? É o chamado transferência. A transferência é a vivência de sentimentos, de impulsos, de atitudes, a vivência de fantasias, a vivência de defesas dirigidas a uma pessoa no presente, sendo que essa vivência não se coaduna com a pessoa e constitui numa repetição ou num deslocamento de reações surgidas em reação ou em relação à pessoa importante na infância primitiva. A transferência ela pode ser positiva ou também negativa. Eu vou detalhar para vocês. A transferência nada mais é do que os conteúdos que eu trago para o meu analista. Por isso, é importante você entender a prática analítica. São as minhas vivências. Eu tenho 47 anos, então eu tenho muita coisa para contar para o meu analista que eu ainda não contei. Os meus sentimentos, os meus impulsos, as minhas atitudes, as minhas fantasias. Todo ser humano ele tem fantasia. E também as minhas defesas. Tudo aquilo que eu libero para o meu analista, isso é chamado de transferência. Só que essa transferência ela pode ser tanto positiva como também negativa. Positiva em qual sentido, professor? Positiva no sentido de que implica diferentes formas de anseios sexuais, tais como gostar, o amar, o respeitar o analista. Quando falamos em anseios sexuais, não tem a ver com coito, não tem a ver com sexo. Mas tudo para Freud é uma energia, uma pulsão de vida, que é uma pulsão sexual. Não confunda, por exemplo, libido apenas com o ato de fazer sexo ou o ato do coito propriamente dito. Toda a energia positiva, um jogador de futebol, quando comemora um gol decisivo de uma partida, aquela energia que ele descarrega depois do gol, ela é uma energia sexual. Ela é uma energia de gostar, de amar, de respeitar. É uma energia muito prazerosa. E nessa transferência positiva, nós gostamos do nosso analista, nós recomendamos o nosso analista para outras pessoas, nós amamos o nosso analista, nós admiramos, nós enamoramos o nosso analista. Mas essa transferência também é uma transferência negativa. E isso implica em algumas variações da agressividade sobre forma de raiva. Todo mundo sente raiva em algum momento. Aversão, ódio, desprezo pelo analista. Sabe aquele dia que você não está afim de fazer análise? Ah, hoje eu não vou, não. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Como se o analista se metesse na sua vida. Sabe aquele dia que você está com a paciência esgotada? Pode ser uma transferência negativa. Deve ter sempre em consideração que todas as reações transferenciais são essencialmente ambivalentes. Positivas, negativas, negativas, positivas, positivas, negativas. Clinicamente falando,
o que aparece é apenas a superfície. Então há momentos que você vai sentir raiva do teu analista, porque ele está fazendo papel de mãe, de pai, de espelho, aversão, desprezo e até ódio. Ah, eu nunca mais vou voltar aqui, eu nunca mais vou fazer análise, não está adiantando absolutamente nada. Então nós temos essa reação que não é uma reação positiva, é uma transferência negativa. Isso é natural, todo mundo passa por isso. As pessoas que se recusam a regredir da realidade são riscos indesejados para a psicanálise. O que é regredir da realidade? As pessoas que não se abrem para a transferência, as pessoas que vivem uma mentira, as pessoas que usam de um mecanismo de defesa como máscaras. Ah, mas o que o meu analista vai pensar de mim? Ele não vai pensar absolutamente nada. Ele não está ali para julgar valor, para julgar, formular juízos. Ele está ali para te ouvir. Ele está ali para te acolher. Freud dividiu neuroses em 2 grupos, baseado no fato de que o paciente conseguir ou não conseguir desenvolver e manter um conjunto relativamente coerente de reações transferenciais e, mesmo assim, agir na análise e no mundo externo. Os pacientes, por exemplo, com uma neurose de transferência, e daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre isso, conseguiam fazê-lo. Ao passo que os pacientes sujeitos a uma neurose narcísica não o conseguiram. Então, pacientes neuróticos, mas neuróticos transferenciais, eles conseguem fazer análise. Eles conseguem entender que nem tudo gira em torno deles. Ele não é o alecrim dourado, mas pacientes, e você na tua prática analítica vai ter muitos, que não conseguem fazer a transferência, pode ser uma neurose narcísica. E quando o narcisismo ele é primário, a pessoa não vê mais ninguém a não ser ela, seus próprios interesses, as suas próprias conveniências, e ele quer viver num mundo encantado aí de Bob, né? E isso é muito ruim quando falamos aí em transferência. A transferência, ou a teoria da transferência, é uma das mais importantes contribuições de Freud. A ciência e também o pilar do trabalho psicanalítico. Ela precisa ser entendida como um falso relance, que tem, em princípio, 2 objetivos, ambos inconscientes. Por que um falso relance? Porque o nosso analista não será o nosso amigo, né? Por mais que você tenha essa falsa ilusão, o meu terapeuta é meu amigo. Não, ele é um profissional que você está ali fazendo terapia analítica para se ouvir, para se entender melhor, para buscar o autoconhecimento. Muito provavelmente, se você chamar o seu terapeuta para sair, para viajar, para ir numa festa de aniversário com você, ele vai recusar, porque ele não é seu amigo, ele é seu analista. Sendo analista, ele precisa ser uma pessoa neutra, ele precisa ser uma pessoa isenta. Falando aqui sobre essa teoria de transferência, em primeiro lugar, nós podemos dizer que satisfazer as necessidades propriamente inconscientes, confundindo a pessoa do psicanalista com a pessoa que faltava ou a pessoa que falta na vida do paciente. Quem é que me falta? É minha mãe? O meu analista vai fazer o papel de mãe. Quem é que me faltou? O meu pai? O meu analista vai fazer o papel de pai. Quem é que me faltou? Alguém para me despertar a realidade? O meu analista vai ser esse alguém que vai falar tudo o que nunca ninguém teve coragem de me dizer. Então, o analista, muitas vezes, por ele ser o espelho, ele vai fazer o papel
daquela pessoa que me faltava. Número 2, evitar a subida do mundo inconsciente ao consciente, funcionando desse modo como resistência, como dissimulação, com o fim de direcionar as energias mental para um lado que abarque a manifestação do universo inconsciente. Então tem hora que o paciente vai tentar te manipular, vai evitar a subida ao mundo inconsciente. Ele não quer entrar em contato com o mundo inconsciente, com as informações inconscientes, porque dói. Para ser curado, muitas vezes, dói. Lembra do metiolate? Quando você machucava, derramavam um metiolate e ardia. Mas é para curar, para não infeccionar, para você não pegar ali uma bactéria, um vírus. A psicanálise também é isso. Paciente que tenta uma certa barreira, paciente que tenta uma certa resistência, dissimulação, para não alcançar o inconsciente, ele não vai progredir. Então ele precisa, e nós somos responsáveis por isso, fazer com que essa transferência aconteça para que ele possa então acessar o seu inconsciente. Não importando o caso, a transferência poderá ser encarada como uma fraqueza de caráter, poderá ser encarada como uma safadeza do paciente. Porém, é algo inevitável. As pessoas mais sérias, sempre um problema da personalidade no que diz respeito às suas neuroses, às suas carências. As pessoas que sufocam as manifestações da transferência conseguem plasmar mais uma carência, fortalecendo assim o patrimônio neurótico. Então, muitas vezes, o paciente ele não quer acessar o inconsciente, ele não quer que a transferência se dê por uma fraqueza. Ele pensa, né, que é uma fraqueza, mas não é. Ou ele pensa que é um desvio de caráter dele, uma safadeza, e não é. Todo ser humano, por mais sério que seja, tem desejos, tem sonhos, tem impulsos, todo mundo. Do mais santo ao mais pecador. Todo ser humano tem coisas que ele precisa falar, acessar o inconsciente, se abrir. Não é uma questão de fraqueza, de falta de caráter ou mesmo de safadeza, mas é uma questão dele se libertar através da transferência. Vamos falar agora de contra-transferência. Porque se existe uma transferência, também existe uma contra-transferência. Nós podemos definir a contra-transferência como as atitudes, os sentimentos, as fantasias que o psicanalista experimenta. Se a transferência é do paciente para com o psicanalista, a contra-transferência é aquele conteúdo que o psicanalista ele recebe, que muitas vezes são sentimentos, porque ali não tem um robô, uma máquina, ali tem um ser humano. Pode ser até fantasias, porque se alguém conta para mim que ficou acampado 50 dias na frente de um quartel-general, dormindo numa barraca e comendo pão com mortandela, eu acredito. É uma fantasia, é um devaneio do paciente, mas se ele está falando com toda a convicção, ainda que seja, né, um devaneio, eu vou embarcar naquela fantasia até eu pegar ali se é real ou não real. Muitas das quais provém aparentemente do modo irracional de suas próprias necessidades e conflitos psíquicos, e não de circunstâncias reais de suas relações com
o paciente. Então, esse psicanalista, ele também sente. Esse psicanalista também, em algum momento, ele vai se sentir triste, alegre, pelos conteúdos que ele está vivenciando. Nós não estamos falando com uma máquina, nós não estamos falando com um robô, nós estamos falando com um ser humano. E esse ser humano, ele é dotado de sentimentos. A contra-transferência pode ser, como deduzimos da definição, a consequência da carência do psicanalista em si. E é nesse caso que é uma resposta emocional do psicanalista aos estímulos que provém do paciente, como resultado da influência do analisado sobre os sentimentos profissionais. Então aí a gente vai ter que separar as coisas. Como assim, professor? Separar as coisas. O bom psicanalista, ele sabe que ele é um profissional. E ele não tem que levar aquela carga para casa. O problema não é dele, o problema é da pessoa. Ele está ali para ouvir, ele está ali para ser empático, ele está ali para trazer uma luz, para fazer a pessoa se ouvir, para que a pessoa receba a autoconsciência, mas ele não está ali para colocar o mundo nas costas, o problema de todo mundo e viver uma vida se espelhando em alguém. Ah, mas a história daquele meu paciente fez lembrar a minha história. Mas não é você. Então, cuidado com os espelhamentos. Se na transferência temos que estar atentos para interpretá-la, aqueles conteúdos que o paciente nos trazem, de igual maneira, precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, porque nós não somos máquinas, e sempre dispostos a uma autointerpretação, sobre pena de ficarmos vendidos no relacionamento e impedidos de trabalhar em benefício do paciente. Se você não fizer uma leitura desse sentimento, você acaba confundindo as coisas, você acaba quebrando a ética. Já teve casos de pacientes que se apaixonaram pelo terapeuta e vice-versa, o que é uma grande quebra de ética, o terapeuta, o profissional, se apaixonar pelo paciente. Por mais cativante que ele seja, por mais sedutor ou sedutora que seja aquela história, nós não podemos de forma nenhuma fazer espelhamentos com a história de ninguém. Vamos para o nosso terceiro tema, que é a aliança terapêutica. Só não estranha que o nosso rapaz agora está com 3 mãos, tá? Porque a IA, a inteligência artificial, criou essa imagem para o nosso slide aqui, só que colocou um ET aqui com 3 mãos. Então tira ali pelo menos 2 mãos ali do rapaz, né? Ele está segurando um quebra-cabeça e a psicanalista também está segurando um quebra-cabeça. Eu acho que os dois estão com 3 mãos, né? Ela está segurando um lápis ali com 2 mãos e com a terceira mão ela segura o quebra-cabeça. Então, a IA é muita tecnologia para nós, mas a gente precisa conferir certinho, porque o trabalho do ser humano nunca vai ser substituído, né? Tem gente que diz assim, não, a inteligência artificial vai tirar um montão aí de empregos. Não vai, não. Porque a máquina não consegue ter a competência do ser humano, por mais evoluída que ela seja, e é um exemplo claro essa figura que eu mostrei aqui. Tem gente que chega ao absurdo de querer fazer terapia com a inteligência artificial. Vai falar tudo o que você quer ouvir, mas aquilo não é terapia, né? Aquilo é só aconselhamento de máquina. Aliança terapêutica, que é o nosso tema,
deve ser uma evolução da transferência, ou seja, um degrau acima. A própria transferência racional, de certa forma, postulamos o mesmo para a contra-transferência. Então é um nível maior, como se fosse um jogo de videogame, onde você vai passando de fases. A primeira fase é a transferência, a segunda fase é a contra-transferência, e a terceira fase, que geralmente é mais difícil, é uma aliança terapêutica. Nesse caso, quando interpretamos, quando identificamos os motivos dessa atividade, então agora você já fez várias sessões de terapia com o teu paciente e você já tem uma aliança com ele. Você já sabe os motivos, você já identifica a pessoa, você já cria uma afetividade, já faz parte ali do teu convívio. Transformamos esse sentimento intenso no correspondente a uma aliança terapêutica que chamamos de descendente. Então, uma aliança é um pacto, né? Você tem uma ética, você tem um compromisso, você tem uma aliança para juntar esses quebra-cabeças aí da psique humana e ajudar. A aliança terapêutica descendente, que vem do psicanalista, é igualmente importante instrumento do processo, porque liga o psicanalista ao paciente, ao assistido, sem interdependência em nível de sentimento. Somos profissionais, não somos dependentes emocionais e precisamos separar essas coisas dentro da terapia. O exercício empático é uma coisa, a codependência é uma outra coisa. Esse delicado assunto, por muitos, é confundido com a transferência. A transferência, ela ocupa uma parte definida do universo psicanalítico. Só que nem tudo acontece numa situação de transferência, uma situação analítica de transferência. Existem coisas que só vão acontecer lá na frente, numa aliança terapêutica. Devemos, contudo, reconhecer que a linha divisória entre a aliança terapêutica e a transferência ela é muito tênue. E eu gosto de exemplificar assim. Você que já começou a atender um paciente, você que está na prática analítica, no primeiro momento vai haver a transferência, num segundo momento vai haver a contra-transferência, só que ainda o teu paciente, mesmo fazendo a transferência, ele ainda mente, ele ainda se esconde, ele ainda não fala tudo. Pacientes aí que a gente tem de 10 sessões, de 20 sessões, de 30 sessões. Eu mesmo já tive pacientes que só foi falar a verdade na 30ª sessão, na 40ª sessão. Olha quanto tempo ele já estava comigo. 2 anos, 2 anos e meio. Aí ele entendeu essa aliança terapêutica. Então nem tudo vai acontecer na transferência. Existem coisas que só vão acontecer na aliança terapêutica, lá na frente. É uma caminhada com esse paciente. Como defini-la? Segundo Jetzel, aliança terapêutica é uma espécie de transferência racional. Transferência racional se caracteriza, sobretudo, por não ter o aspecto da neurose, que é a neurose de transferência, de que os afetos que surgem não são frutos de uma paixão, mas sim de um relacionamento. No início, ele ainda está apaixonado, ele ainda está movido de sentimentos, ele ainda tem algumas reservas, o que o meu analista vai pensar de mim. Só que ao longo dos anos, ao longo do tempo, numa aliança terapêutica, tudo isso acaba caindo
e aí a pessoa ela pode ser, de fato, ela mesma. Por outro lado, a transferência se reveste de uma irracionalidade, envolvimento afetivo, que não permite ao paciente distinguir os níveis de sentimento. Será que ele é um profissional? Será que ele é meu amigo? Será que eu estou apaixonado por ele, por ela? Podemos situar, então, melhor a aliança terapêutica em relação à transferência da seguinte maneira. A aliança terapêutica é favorável. A aliança terapêutica é colaboradora do processo. Enquanto a transferência, embora fundamental para a cura, está no início. E opera negativamente e tende, às vezes, a atrapalhar, porque ela é irracional, aparece como um embaraço que deve ser interpretado e, se persistir, o tratamento deverá ser ou será inviabilizado. Então, às vezes, é melhor até você perder o paciente ou enviar esse paciente para um outro colega, para um outro profissional, para um outro especialista, do que você ficar batendo naquela tecla e ver que vocês não vão sair daquela fase e você não está ajudando a pessoa. Um colega nosso pode atendê-lo e muitas vezes vai haver transferência, contra-transferência e aliança terapêutica. As resistências. Tá vendo que o rapaz agora voltou a ter duas mãos? Só que ele está rejeitando alguma coisa. Álvaro Cabral define resistência em psicanálise como a oposição a qualquer tentativa de revelação de um conteúdo inconsciente. A maior ou menor intensidade da luta travada pelo paciente contra o analista, que o ameaça pôr a descoberto esse conteúdo oculto, constitui sempre uma medida de força repressora, isto é, da resistência. Álvaro Cabral fala ainda sobre resistência inconsciente. Não é uma resistência de alguém que não quer falar determinada coisa conscientemente. É inconsciente. Ele nem sabe que não quer se abrir por uma vergonha, por um medo, por um trauma, por achar que vai ser mal interpretado, por uma carência. Então as resistências elas vão acontecer. Em psicoterapia, é a retenção intencional de informações por parte do paciente, causadas pela vergonha, ou pelo medo, ou pela rejeição, ou pelo temor de perder a consideração do analista. Então, em psicoterapia, é consciente, sim. Pode ser fruto de uma vergonha. Tenho vergonha daquilo que eu fiz. Ou de um medo, ou de uma rejeição. O que eles vão pensar de mim? Aceita-se que, subentendida na resistência consciente, haja sempre motivos inconscientes. Então, ainda que a pessoa, na psicoterapia, esteja envergonhada, esteja com medo, esteja relutante a falar determinados conteúdos por um julgamento de valor, isso é fruto ainda do inconsciente, tá? Ainda é fruto essa insegurança de falar, de se abrir, ainda é fruto do inconsciente humano. A terapia psicanalítica se caracteriza pela análise sistemática e completa de resistências. É o trabalho do analista descobrir como o paciente resiste, a que ele está resistindo e por que ele age assim.
A causa imediata de uma resistência é sempre evitar algum afeto doloroso, alguma lembrança dolorosa que produza ansiedade, que traga culpa ou que traga vergonha. Então, inconscientemente, a pessoa evita falar de determinados assuntos porque dói. Dói aonde, professor? Dói no consciente, dói no pré-consciente e é fruto do inconsciente. Sabe quando alguém diz assim, ai, não quero nem tocar nesse assunto, nem fala nisso? Já joguei a poeira para debaixo do tapete. Time que tá ganhando não se mexe. Para que falar disso? Para estragar o meu dia? Não. Justamente porque precisa haver cura. Justamente porque precisa haver recuperação, vencer esse trauma, vencer esse medo, vencer essa vergonha, se libertar de todo o conteúdo inconsciente. A resistência ela pode ser expressa por meio de emoções, por meio de atitudes, por meio de ideias, de impulsos, pensamentos, fantasias e ações. Então tem muita coisa aí para a pessoa resistir, né? Tá vendo? Esse rapaz aí querendo resistir, suas emoções, suas atitudes, seus impulsos, suas ideias, suas fantasias. A resistência, em essência, é a força opositora no paciente, agindo contra os procedimentos e processos analíticos. Você sabia que a religião faz com que a pessoa viva uma vida de mecanismos de defesa, uma vida de máscaras? Tem muita gente que, por causa da religião, vive uma vida de máscaras. Ela não quer falar das suas fraquezas, ela não quer falar dos seus medos, ela não quer falar das suas neuroses, ela quer se esconder dos seus próprios sentimentos. Quando vai haver cura? Nunca. Pode ser o melhor psicanalista do Brasil, do mundo. Se a pessoa não se abre, se ela não se ouve, não há como acontecer a transferência. Em relação à neurose do paciente, as resistências favorecem uma função defensiva. Já reparou que o ser humano está sempre na defensiva? As resistências defendem a neurose e se opõem ao ego racional do paciente e à situação analítica, visto que todos os aspectos da vida mental podem auxiliar uma função defensiva. Todos eles podem ajudar os objetos ou os objetivos da resistência. Não tem gente que está brigado com alguém, foi caluniado por alguém, não gostou do que alguém fez, que quando está na rua e vê que a pessoa está vindo em direção a ela, na mesma calçada, no mesmo passeio, ele atravessa a rua e vai para outra calçada, porque não quer nem ver a pessoa. Em vez de cumprimentar, em vez de dizer, ó, tô chateado com você por causa disso, disso e disso, em vez de resolver o problema, uma boa conversa dá pra gente resolver tudo. Só que a tendência do ser humano sempre é essa, a tendência de estar na defensiva. Para analisar uma resistência, nós precisamos conhecer as resistências. Ela vai aparecer de várias formas, de formas variadas, complexas, sutis, em combinação ou em formas misturadas, ou em exemplos individuais, isolados, que não constitui a regra. Então, essa resistência não tem a ver com aquilo que todo mundo faz. Não existe uma regra. É muito subjetivo. Acontece na clínica. Você vai ter
pacientes resistentes. Não serão um, não serão dois, não serão três. Serão muitos pacientes resistentes. O paciente, por exemplo, silencioso. É a forma mais comum que encontramos na prática psicanalítica. Significa que o paciente não está disposto, consciente, ou talvez inconscientemente, a transmitir os seus pensamentos. Ele não fala o que ele está pensando de verdade. Suas emoções, ele não sabe nem descrever o que está sentindo ao analista. Então, o silencioso é aquele que se recusa a falar. Ele não quer falar de determinadas coisas. Ele não quer se abrir. Ele não quer que a transferência de fato aconteça. Ele pode estar cônscio de sua má vontade ou pode perceber apenas que não há nada em sua mente. Apesar do silêncio, algumas vezes o paciente ele pode se revelar involuntariamente. O motivo do seu silêncio, pela sua postura de movimentos ou expressão facial, virando a cabeça para não ser visto, cobrindo os olhos com as mãos, contorcendo-se no divã, enrubescendo. Tudo isso pode indicar um embaraço. Então você vê que a pessoa está incomodada, ela faz caras e bocas, ela se contorce, ela fica em posição abaixada, ela levanta, ela não tem muita tranquilidade. Ela está ali, mas ela está ali desconfortável. O paciente não está com vontade de falar. É diferente do silencioso. Como assim? É uma variação da situação anterior, uma variação do silencioso. Ele não está totalmente silencioso, mas ele está cônscio de que não está à vontade para falar de determinados assuntos. Ele não quer falar de determinados pontos. O estado de não se sentir à vontade de falar tem uma ou mais causas. O trabalho do analista consiste em fazer o paciente trabalhar a respeito dessas causas, o porquê que ele não quer falar, e é basicamente a tarefa semelhante de investigação de alguma coisa inconsciente que provoca o nada, né? Vem do inconsciente, nada inconsciente na mente do paciente silencioso. O silencioso não é aquele que não quer falar. Silencioso é aquele que não quer tocar em algumas pautas, é aquele que não quer falar de determinadas coisas. Temos ainda os afetos indicando resistência, do ponto de vista das emoções, né, do paciente. A indicação mais típica de resistência será notada quando o paciente se comunica com você verbalmente, mas existe uma ausência de afeto. Sabe aquela pessoa apática, que fala as coisas, mas parece que ela nem está ali, não está nem naquela órbita, não está nem naquela conexão? Não há afetividade. Suas observações são secas, insípidas, monótonas, apáticas. Tem-se até a impressão de que o paciente está alheio, ele está desligado do que está relatando para nós. Isto é uma particularidade importante quando existe a ausência de afeto que diz respeito a fatos que deveriam estar cheios de profunda emoção do que ele está relatando. Imagina você se um paciente seu está relatando uma situação ali de abuso.
moral ou sexual, que é uma coisa muito dolorosa para o ser humano, falar de abusos. Mas a pessoa está falando não com tristeza, ou com apatia, sem nenhum tipo de sentimento de dor, ou então, às vezes, até com alegria, com felicidade. Em alguns momentos, vai haver, sim, esses afetos indicados à resistência, essa falta de afeto. Em geral, a inexistência da emoção é um sinal bem impressionante de resistência. Há uma qualidade bizarra do que o paciente diz quando a ideação e a emoção estão de acordo. Então, quando uma pessoa consegue de verdade falar e sentir, é o melhor dos mundos. Agora, se não há como a pessoa falar e sentir, se existe aí uma resistência de afeto, ao longo das terapias, nós vamos tentar fazer uma aliança terapêutica para que esse nosso paciente, de fato, ele possa estar bem resolvido, bem psicologicamente, porque essa é a nossa tarefa. Vamos falar agora de procedimento analítico, que é a nossa disciplina de hoje. Hoje nós estamos falando de prática analítica. E toda prática existem alguns processos, existe algum procedimento que nós precisamos entender na caminhada. O procedimento analítico mais importante é a interpretação. Lembra que eu falei em aulas passadas que o psicanalista, ele é um investigador? Ele é um investigador por isso. Ele precisa interpretar o que se passa nos sentimentos, na psique do ser humano. Todos os outros procedimentos estão a ela subordinados à interpretação, tanto na teoria como também na prática. Todos os procedimentos analíticos ou são medidas que levam a uma interpretação ou medidas que tornam eficiente essa interpretação. O termo analisar é uma expressão compacta que abrange as técnicas que aumentam a compreensão interna, que nós chamamos de insight. Em geral, inclui 4 procedimentos diferentes. Antes de eu entrar nos 4 procedimentos diferentes, o que é um insight? Um insight é um fio condutor, é uma luz, é uma ideia para fazer sentido aquele quebra-cabeça. Nós estamos costurando uma concha de retalhos. Tem coisas que o nosso analisado falou com a gente na primeira sessão. Nós já estamos na 39ª. Mas tudo vai fazer sentido agora por aquilo que ele falou lá na primeira e nós anotamos. Porque a gente vai interpretando, juntando esse quebra-cabeça. Existem pelo menos 4 procedimentos nessa análise. O primeiro é a confrontação, o segundo é o esclarecimento, o terceiro é a interpretação e o último é a elaboração. Nós vamos detalhar cada um deles nessa nossa aula de hoje. O primeiro, confrontação dentro do procedimento analítico. É o primeiro passo a ser dado para a análise de um fenômeno psíquico. O fenômeno em questão tem que ser tornado evidente, tem que ter ficado explícito ao ego consciente do paciente. E resume-se em quê? Interpretar o motivo que possa ter um paciente para evitar determinado assunto.
O analista deve primeiro fazer com que o paciente enfrente o fato de estar evitando alguma coisa. Por que que o nosso paciente, vamos fazer uma suposição aqui, ele não quer mais casar? Porque ele teve uma noiva, uma namorada, ela teve um noivo, ela teve um rapaz, um namorado, ou até mesmo um marido, até mesmo uma esposa, que fez muita coisa errada com ele, com ela. Poxa, professor, foi uma traição atrás de outra. Foi uma cachorrada. Então eu não quero mais homem nenhum, eu não quero mais mulher nenhuma. Eu não quero nem falar nesse assunto. Lá na terapia, a última coisa que eu vou falar é da minha vida sentimental. Eu quero viver só. Eu quero viver sozinho. E aí nós vamos fazer a confrontação. Nós vamos entender os porquês de se preferir viver sozinho do que ao invés de se construir uma família sadia, com marido, com esposa, com filhos. Precisamos confrontar esse pensamento. O segundo passo é o esclarecimento. Nós somos levados ao esclarecimento, que é o próximo passo, pela confrontação. Começa na confrontação. Esses dois procedimentos, eles às vezes se confundem, tá? Mas é importante você, como analista, separar. Porque há circunstâncias em que cada um deles pode causar problemas dispares. Os detalhes importantes precisam ser desenterrados para esclarecer todos os fenômenos psíquicos. Então, na confrontação, a gente entende que a pessoa não quer mais casar, não quer mais namorar, não quer mais noivar. Mas no esclarecimento, nós vamos atrás das minúcias, dos porquês. Que sofrimento é esse? Que aversão é essa? Será que todo homem é igual? Será que toda mulher é igual? Ah, mas as que eu me relacionei é igual, eu tenho um dedo podre. Gente, ainda existem pessoas diferentes na Terra. Interpretação é o nosso terceiro passo. Depois da confrontação, depois do esclarecimento. Neste processo, ou é este o processo, que se distingue a psicanálise das outras psicoterapias, até mesmo a psicologia. Porque na psicanálise, a interpretação é um instrumento decisivo, fundamental. Todos os demais preparam para a interpretação. Interpretar significa tornar consciente um fenômeno inconsciente. As outras psicoterapias não trabalham com o inconsciente. A própria psicologia não trabalha com o inconsciente. Trabalha com o comportamental. Trabalha com a parte de cima do iceberg, que está visível. Comportamentos, atitudes. Mas a psicanálise interpreta. A psicanálise vai mais fundo. Nós mergulhamos mais fundo. E nós passamos a interpretar o porquê que a pessoa faz o que faz. O porquê ela é como é. Todo mundo tem um histórico que começa lá na infância. E o último passo, falando ainda de interpretação, mais objetivamente, significa tornar consciente o significado, a fonte, a história, o modo, a causa inconsciente que a pessoa nem lembra, nem acessa de um determinado fato psíquico. É muito comum um esclarecimento levar à interpretação que conduz novamente a esclarecimentos posteriores. A pessoa ela vai se surpreender com ela mesma. Quando ela juntar o quebra-cabeça e ver quem é ela vai cair para trás. Ainda bem que ela está no divã,
ela não vai se machucar. Porque muitas vezes nós achamos que somos o Batman, que somos o Superman, ou que você seja a Mulher Maravilha. Nós achamos que nós somos os heróis. E muitas vezes, quando existe essa interpretação da parte do paciente, ele enxerga o quebra-cabeça montado, ele vê que ele não é o Batman, ele vê que ele é o Pinguim, o Charada. Ele vê que ele não é o Superman, ele é o Lex Luthor. Ela vê que não é a Mulher Maravilha, mas é a vilã da Mulher Maravilha. Então é muito importante esse terceiro procedimento, que é a interpretação. E o último é a elaboração. É o quarto procedimento dentro da análise. Vai abranger um conjunto complexo de procedimentos, de processos que ocorrem depois que há uma compreensão interna, um insight, depois que a luz brilha para a pessoa. O trabalho analítico aqui possibilita uma compreensão interna e provoque uma mudança. É o trabalho da elaboração. Quando nós chegamos nessa fase e existe mudança para melhor, tá? Quem era explorado não vai ser mais explorado. Quem era ridicularizado, pisado, não aceita mais ser pisado. Quem era codependente agora vai olhar para si como independente, como um ser humano, como um indivíduo. Eu também tenho meus desejos. Eu também tenho minhas convicções. Eu também tenho minhas necessidades. Aí vai haver mudança de vida. Além de ampliar, de aprofundar a análise das resistências, as reconstruções também têm uma importância especial. A elaboração põe em movimento uma variedade de processos circulares, dos quais a compreensão interna, o insight, a memória, a mudança de comportamento se influenciam reciprocamente. E aí a pessoa passa a viver melhor. Aí a pessoa passa a viver bem. Vamos falar agora da abrangência da psicanálise. Na figura aí eu coloquei no divã uma paciente que na cabecinha dela as coisas estão meio enroladinhas, mas através da transferência, que é uma transferência de amor, por isso o coraçãozinho, o analista começa a interpretar, a elaborar, a confrontar. O analista começa a entender toda aquela história. Parece que está um emaranhado de coisas, de informações, às vezes até meio desconexo. E o analista começa a desmanchar aquele novelo, né? A desembaraçar aquelas questões todas que são levadas ali. Todos os psicanalistas concordam com a terapia psicanalítica para tratar, por exemplo, histeria da angústia. O que é histeria da angústia? Ela é caracterizada, sobretudo, pelo medo mórbido, sem fundamento e crise de aflição, correspondido ao conjunto acentuado de apreensões, de dúvidas, de medos vagos. Histeria de angústia é você ter um medo, um aperto no coração, uma premonição, pressentimento, e você não sabe nem o porquê. Ai, estou me sentindo tão mal. Parece que uma coisa ruim vai acontecer. Os religiosos dizem até assim, eu vou orar. Isso aí deve ser para mim orar. Mas isso para a psicanálise é uma histeria de angústia. A pessoa que está sempre apreensiva, sempre preocupada.
Temos também uma histeria de conversão. É uma evolução máxima da ansiedade. São paralisias, são perda de sensibilidade, são perda de visão. A ansiedade chegando ao ápice paralisa. O medo paralisa. Perde-se a sensibilidade, perde-se até a visão. Temos também a histeria, ou melhor, a neurose obsessiva, que vem a ser o que, professor Eduardo? A neurose caracterizada por ideias obsessivas, por dúvidas, por reações compulsivas. Sabe? Aquele pensamento contrário, sabe? Aquele pensamento intrusivo é uma neurose obsessiva. Dúvidas. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aquela dúvida cruel que ronda muitas pessoas pode ser uma neurose obsessiva. Depressões psiconeuróticas, caracterizadas por desespero, por desesperança, por sentimento de incapacidade, de inutilidade. Tem momentos que a pessoa ela tá tão depressiva, ela tá tão psiconeurótica, que ela acha que a vida acabou, que o Brasil não tem mais jeito. Ela acha que o Rio de Janeiro já era. Todo dia é má notícia, tiroteio. Neuroses de caráter, tanto excessivos, tanto os excessos de exigência, éticas, científicas e sociais, quanto a total ausência de honestidade, de dignidade, de lealdade. Então, a neurose de caráter ou faz a pessoa ser extremamente justa e ela não gosta de ficar devendo 10 centavos. Sabemos que 10 centavos não vai mudar a vida de ninguém. Mas tem gente que é estritamente justo, até excessivo. Ou a ausência de uma ética, de um caráter, de uma dignidade. Tem gente que compra e não paga. E ela sabe que comprou e que não vai pagar. Será que isso não é uma neurose de caráter? Doenças psicossomáticas. Nós vamos ter um módulo todo falando dessas doenças. Quem ainda não teve, vai ter essa aula online, vai ter essa aula presencial. Manifestações somáticas do corpo, resultante de fenômenos psíquicos. Tudo aquilo que a minha mente não elabora vai para o meu corpo em forma de doença. A psicanálise recomenda ainda, no tratamento da esquizofrenia, que é a divisão da mente ou da personalidade, que se caracteriza por fantasias, alucinações, ilusões, regressões, perda de contato com os outros. Então, a psicanálise ela é indicada para pacientes esquizofrênicos, pessoas que ouvem o que ninguém está ouvindo, pessoas que veem o que ninguém está vendo. Psicose maníaco-depressiva é uma psicose caracterizada por desequilíbrios mentais. Esse desequilíbrio mental nós chamamos de ciclotímia, com períodos de excessiva exaltação ou profunda depressão. O psicótico maníaco depressivo tem momentos que ele está na euforia, tem momentos que ele está na agitação e tem momentos que ele está caído, calado, abatido. A psicanálise é indicada também para as neuroses de impulso, transtorno psicogênico, com desajustes funcionais da personalidade,
que cria dificuldade para o ajuntamento social, dividindo-se em primário, que é uma coisa natural, e o secundário, que é adquirido ao longo dos anos. É resultante de estímulos persistentes da natureza fisiológica, determinando reflexos de ajuntamento. A pessoa ela não consegue estar em lugares públicos, em lugares que tem muita gente, ela não gosta de shopping, ela não gosta de mercado, é uma neurose de impulso. Temos também a perversão, ou as perversões na psicanálise, que são os atos decorrentes da alteração de ações básicas de uma pessoa, destacando-se, por exemplo, o caráter sexual, como o sadismo, o sadomasoquismo, o masoquismo, a necrofilia, que é relação sexual com cadáveres. Todas são de origem patológica, tá? Então a perversão ela tem a ver com o lado sexual para a psicanálise. Eu ouvi uma aluna dizendo que tinha uma conhecida dela que só se relacionava com homens amputados. Se tivesse as duas mãos ou os dois pés, as duas pernas, ela não queria. Pessoa, para ela se relacionar sexualmente, tinha que ser amputado. Isso é uma parafilia, isso é uma perversão. Vícios. Desarmonia com os meios por hábitos insalutares podendo ser aprendidos. Todo vício é diferente de virtude. Todo vício causa uma dependência. A gente acha que é só o cigarro, a bebida, os jogos de azar, mas pode ser o café, pode ser a Coca-Cola, pode ser qualquer outra coisa que deixa você debilitado, dependente. Delinquências. A psicanálise também ela é indicada para problemas de delinquência, que são distúrbios comportamentais malévolos, e o primeiro passo é o desrespeito aos pais ainda na infância. Tem criança que apanha, mas mesmo assim continua fazendo birra, continua sendo mal, continua sendo uma criança delinquente. Ah, mas a criança tem supervisão. Mas e quando se tornar um adulto? Aí, meu irmão, a coisa fica muito difícil se não houver a devida atenção. Os casos fronteiriços, que são casos parecidos, eles podem ser tratados a partir da utilização da técnica psicanalítica. Você pode tratar outros problemas na sua clínica. Ao lado de neuroses traumáticas, nosofobias, psicoses orgânicas, parafantasias, paralogias, paramnésia, paranoias, psicodemências, psicodoamnésias, psicodopressentimentos. A psicanálise dispõe de recursos clínico-terapêuticos para tratar as mais complexas anomalias psicossugestivas, psicotraumáticas, psicogênicas, humanas, patológicas, delimitadas entre psicogênese e também psicossomática. Por exemplo, uma gravidez psicológica é algo que tem que ser tratado, porque é uma anomalia. Ela tem todos os sintomas que está grávida, para de menstruar, começa a sentir dores abdominais, desconforto, tem até enjoo. Tudo indica que essa pessoa realmente esteja grávida, mas é uma doença, uma anomalia
da psique. Então, tudo isso pode ser tratado na psicanálise clínica. Na nossa clínica, nós precisamos ser profissionais assim, gabaritados, e a prática vai te fazendo melhor, tá? Por isso que hoje o nosso assunto aqui foi a prática analítica, foi os procedimentos analíticos, porque a cada dia você vai estar melhor. Cada dia você vai aprender a interpretar, elaborar, esclarecer, confrontar dentro de todos os procedimentos analíticos que nós falamos na aula de hoje. Aqui estão as minhas redes sociais. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, você pode me contactar e nós estaremos juntos nas próximas aulas.